Eu agradeço o convite. Eu acho que a discussão já teve seus objetivos atingidos com os dois palestrantes que me precederam. Eu agradeço muito o convite. Eu acho que o fato de eu ter, por exemplo, as pessoas que eu mais amo aqui hoje, a minha mulher, meu filho, a minha filha não está aí, mas é como se estivessem meus amigos. Eu acho que a gente faz essas coisas todas quando consegue. A gente tenta, né, André? Mas a gente não consegue fazer tudo, né? Mas a gente tenta porque a gente ama as pessoas, a gente quer viver mais, quer aproveitar essas companhias de quem a gente gosta pelo maior tempo possível. Eu acho que, no fundo mesmo, a gente quer ser feliz por mais tempo. Eu acho que é isso que fica de toda essa discussão. E eu acho que esses ingredientes, para a gente poder ser um pouco mais feliz, eu vou mudar um pouco o meu plano, eu vou tentar contar umas histórias bem curtinhas para vocês, 2 ou 3. Quando chegar o meu limite de tempo, vocês me avisem. Eu e o Zelinho temos uma história linda juntos. Não, mas é uma história muito emocionante, sabe? Porque ela tem a ver com amor e gratidão. Um rapaz que foi atendido no Clínicas com câncer e faleceu, ele deixou para a equipe das crianças, que eram as pessoas que eram atendidas naquele mesmo local do hospital, na oncologia pediátrica, o computador, o laptop, tudo que ele tinha do mundo dele daquele período, todas as coisas que ele valorizava, os livros dele, etc. Nós todos ficamos muito comovidos na época com esse gesto. O tempo passou, eu achei aquilo tão maravilhoso. Um dia nós recebemos um telefonema e era o pai desse rapaz. E ele disse o seguinte: olha, eu tenho uma notícia boa para vocês. Nós fizemos uma reunião de família, eu, minha mulher e a minha filha, porque ele já não está mais aqui, o meu filho, e nós decidimos organizar nossa vida, dividir nosso patrimônio em vida. Mas nós decidimos uma coisa diferente, que eu acho que vocês vão gostar. Nós decidimos dividir por 4, porque a gente imagina que os 25% do nosso filho, ele gostaria de deixar para vocês no hospital. Te lembra, Zelinho? Chega a me emocionar. Isso é uma coisa linda, né? Isso é uma maneira de exercer o amor com uma profundidade, né? Que eu acho que isso dá sentido para a vida das pessoas. O Fernando está aqui, meu querido Fernando, que nós vamos agora, no dia 17, dar o prêmio da Academia Rio Grandense de Medicina para o Lucchesi. Vai ser uma honra, como presidente, te oferecer esse prêmio. O Lucchesi conseguiu resolver um problema dramático da Santa Casa, que eram as familiares de crianças que internavam na Santa Casa e que não tinham condições mínimas financeiras para poder se manter em Porto Alegre enquanto os filhos eram tratados, e ficavam ali em torno dos taxistas da Independência, ou algumas até com histórias muito tristes, até de se prostituírem para arrumar dinheiro. Eu me lembro de uma situação do Nordeste, não é? E o Lucchesi, por exemplo, conseguiu com as irmãs, não é, que uma área no centro, que era ocupada pelas irmãs, fosse destinada às famílias desses pacientes. E hoje, eu acho que quantas mil pessoas já foram atendidas? 1.500 pessoas. Então, a gente ser generoso e também ser flexível com os outros e com nós próprios, eu acho que isso é o mais importante. Eu confesso para vocês, eu fiz várias coisas daquelas que eu digo que tem que fazer. Não todas, eu não consigo, eu sou um ser humano como todo mundo. Eu fiz, por exemplo, que eu acho muito difícil, aquela que eu mando fazer, que é aquele tubo, depois dos 50, que entra pelo ânus, mas com a gente dormindo, para fazer prevenção do câncer de intestino, porque eu quero viver mais, eu não quero morrer, eu quero ser feliz, aproveitar minha família. Então, nós somos seres humanos, a gente tem dificuldades, a gente tem que tentar seguir essas diretrizes da melhor maneira possível, sempre com uma certa tolerância para a nossa condição humana. Eu vou contar uma história para vocês sobre isso, sobre condição humana. Eu tive um paciente uma vez no Clínicas, o seu Eugênio, que ele era assim, um tipo Zelinho, assim, um coroa bonitão, que agradava as enfermeiras, ele andava sempre de branco. Ruga, sapato branco, calça branca, extremamente agradável. Ele tinha um linfoma e ele fez todos os tratamentos possíveis e imagináveis que nós podíamos oferecer. Entrou até num protocolo de pesquisa e tal, e um dia ele chegou para mim e disse assim: Gilberto, eu quero combinar uma coisa contigo.
É um assunto sério. Não quero residente junto nessa conversa. Aí eu fechei a porta do ambulatório do Hospital de Clínicas e ele disse, olha, o negócio é o seguinte, nós dois sabemos que não tem mais nada para ser feito comigo. Eu já fiz todos os tratamentos, tu sabe disso. Eu disse, não, seu Eugênio, o senhor tem razão, mas sabe como é? A medicina melhora. Não, vamos ser objetivos, Gilberto. A curto prazo não tem remédio novo para mim. Ou tem? Eu disse, não tem. Então nós vamos combinar o seguinte, quando eu tiver uma complicação, o meu próximo piriquipaque, tu vai me respeitar e eu vou descansar. Eu disse, você, Eugênio, o senhor tem certeza? Tu vai me prometer, Gilberto. Eu disse, bom, tudo certo. Tá, eu achei aquela conversa, uma conversa importante, né? E a vida seguiu. Eu não sei o que aconteceu, que era perto do fim do ano, ou das férias de... ou as férias de inverno, eu não me lembro bem. Eu sei que era perto da Copa do Mundo. Deve ser férias de inverno, né? E aí o seu Eugênio internou com uma arritmia cardíaca pela emergência do Clínicas num fim de semana que eu não estava em Porto Alegre. E era bem na época da troca dos residentes da cardiologia, meu professor. O senhor sabe o que significa isso, né? Quando entram os novos que passaram no exame há um mês antes, sabiam tudo sobre reanimação, massagem cardíaca, os melhores remédios. Pois aconteceu o seguinte, você já pode imaginar, o seu Eugênio teve uma parada cardíaca e eles ressuscitaram o seu Eugênio. Bom, eu voltei, eu me lembro, numa terça-feira, e quando eu cheguei no hospital, a minha secretária lá do Clínicas, a Rosana, disse assim, olha, professor, a coisa está feia no ambulatório. Eu disse, mas o que houve? Olha, parece que a coisa está feia, os residentes querem falar com o senhor antes do senhor subir para a internação. Eu disse, mas o que houve? Olha, parece que teve um paciente que era para morrer e não morreu. Eu disse assim, é o seu Eugênio, mas o seu Eugênio internou? Bom, aí eu fui falar com os residentes e eles disseram, olha, professor, sabe como é que era? O pessoal novo que estava substituindo o plantão, aí ele teve uma parada cardíaca no andar, o pessoal foi lá e fez tudo. Saiu maravilhoso, a cabeça perfeita. Eu disse, puxa, o seu Eugênio, reanimar o seu Eugênio. Aí eu entrei no quarto do seu Eugênio e ele estava assim, ó, me olhando. Aí eu falei com ele, ele não respondia, me olhava assim, fazia assim. E eu tentei me desculpar, né? Eu disse, olha, seu Eugênio, senhor, me desculpe. Ele nós tínhamos combinado que eu ia descansar. E eu disse, não, mas pois é, seu Eugênio e tal. E aí ficou aquele clima por vários dias dele comigo, essa história é ótima. E aí aconteceu que do lado do seu Eugênio, na cama que fica próxima da janela, são 3 por quarto, né? Internou um rapaz da ortopedia que tinha que fazer um tratamento com antibiótico, era uma osteomielite, uma infecção, que tinha que ficar umas 2 semanas internado lá no hospital. E era muito mimado, era um rapaz de uns 19, 20 anos, aí a mãe trouxe uma televisão enorme, porque era as vésperas da Copa do Mundo. Eu acho que era a Copa dos Estados Unidos, qual é que ganhou nos pênaltis? Foi dos Estados Unidos? E aí, esse rapaz internou, e o seu Eugênio quieto, não falava com ninguém, assim, uma coisa, com a enfermagem, assim, uma coisa muito complicada. E aí começou aquela coisa, trouxeram uma televisão grande para ele, que o rapaz pediu, e aí ficou o pessoal da enfermagem, os residentes ali, conversando, e a Copa do Mundo, e não sei o quê, e o seu Eugênio só assim, né, ouvindo, assim, na cama do lado. Aí, lá pelas tantas, não sei o que aconteceu, que o seu Eugênio começou a dar uma opinião ou duas, ele era muito sedutor, daqui a pouco ele começou a escalar o time provável da seleção, tira esse, bota o outro, troca o zagueiro, porque ele que sabia, ele conhecia a escalação de 58, de 62, ele era o único que tinha visto Garrincha e Pelé jogar juntos. Ele dominou o quarto, e em questão de 2, 3 dias, era o seu Eugênio e o resto em torno dele e tal. Aí eu achei aquilo maravilhoso, e eu olhava para ele, começou a falar comigo de novo e tal, Gilberto para cá, Gilberto para lá. Aí um dia ele chegou para mim e disse assim, eu preciso falar sozinho contigo de novo. Eu disse, puxa vida. Aí ele chegou e disse assim para mim, pois é, Gilberto, eu estava pensando, não sei, talvez tu fizesse alguma coisa para me durar pelo menos uns 3, 4 meses, pegar os jogos da Copa, já que eu estou tão envolvido nessa discussão. Eu disse, não, seu Eugênio, claro, a gente vai fazer o possível e tal. E o seu Eugênio, ele assistiu a Copa, chegou ele para o ambulatório, ficou acho que mais uns 3, 4 meses, aí piorou de novo, internou e acabou falecendo. O que essa história me ensinou? Uma coisa importante em qualidade de vida, né? É que nós não temos nenhum domínio sobre o destino dos outros, né, Luquezzi? A gente pode querer ajudar, a gente pode querer interferir, mas as pessoas têm o controle do seu próprio destino.
Por isso que elas fazem, às vezes, mais ou menos por si próprios, pelos outros, não é? E a gente tem que ter mais flexibilidade, eu acho, nessa maneira de levar a vida, não é? Eu não acredito muito nas coisas muito a ponto de faca. Eu vou contar só uma outra historinha pequena e aí eu termino, tá? Essa história é ótima para as senhoras que estão aqui presentes. Eu atendi um homem aqui de Porto Alegre, era um advogado que eu atendi por um longo tempo, e a esposa era maravilhosa, uma senhora muito dedicada, e ela era o cão de guarda dele. Ela cuidou muito, muito dele, eles eram muito felizes, era um casal maravilhoso, e ele acabou falecendo. E aí passou acho que mais de um ano, eu notei na lista dos pacientes que eu ia atender no meu consultório o nome dela. Eu disse, ué, será que ela está com algum tumor, alguma coisa? Porque eu oncologista, né? Aí fiquei meio assim, será que ela... Puxa, que chato, né? Aí ela entrou. E começamos a conversar, e conversa vai, conversa vem. Eu disse para ela que eu lembrava muito do esposo dela. E eu falando, mas imaginando que ela ia abrir a bolsa e tirar alguns exames, não é? Mas a coisa não deslanchava. A coisa não deslanchava e eu não entendia muito bem a razão da consulta, não é? Aí eu cheguei e disse para ele, a senhora como é que está? Ela disse, pois é, doutor, eu estou bem, mas é tão difícil, né? Eu tenho esse grupo de amigas, a gente se encontra, mas é tudo tão difícil, né, doutor? E eu não estava entendendo o que era aquela dificuldade mesmo, assim, o que era. E aí eu usei a minha intuição, eu me lembro. Eu cheguei e disse para ela assim, a senhora sabe que eu vou lhe dizer uma coisa. Na minha experiência, isso é verdade, quem cuida bem, quem ama e perde a pessoa, tem muita chance de ser feliz de novo. E ela, o senhor acha, doutor? Eu disse, eu acho. Aí ela pegou e disse assim, mas no meu grupo é muito difícil. Aí eu disse assim, como assim no seu grupo? A gente tem aquele grupo de amigas, é tudo tão previsível. Aí me baixou o santo, eu juro para você, desceu o Espírito Santo naquele momento, e eu disse para ela assim, eu inventei. Sabe que uma mentira generosa, amorosa, vale a pena, até em medicina. Eu peguei e inventei para ela o seguinte, eu disse para ela, eu vou lhe contar uma coisa que eu não sei se pode lhe ajudar. Eu tenho uma paciente que ela nem era paciente, porque era a mesma coisa que a senhora, a esposa de uma pessoa que faleceu, queria muito refazer a vida, mas tinha vergonha das amigas, porque achava que as amigas não iam entender, que iam ser preconceituosas com ela, imagina que isso. E eu sugeri, sabe o que para ela? Ela, o que, doutor Gilberto? Eu sugeri que ela fizesse uma excursão, mas começando por São Paulo, para ninguém de Porto Alegre, ela não sabe a história, para ninguém de Porto Alegre ficar sabendo. E ela disse, como é que é, doutor Gilberto? Isso mesmo que a senhora ouviu, a senhora faz um contato com uma excursão boa, assim, bem boa, mas começando em São Paulo, te afasta de Porto Alegre. Aí a senhora, quem sabe, dá uma arejada na cabeça. E ela, mas doutor, que ideia, mas eu não vou fazer, eu sou uma mulher muito séria, eu não vou estar me metendo em excursão sozinha. Eu disse, bom, fica a dica, né? Tá? Sabe que passou um tempo, ela voltou e ela estava diferente, ela estava com o penteado todo bacana, toda bem posta, com aquele sorrisinho que a gente sabe, né? Sabe aquele sorrisinho de quem está mais contente? E aí ela disse assim, doutor Gilberto, eu vim aqui para lhe agradecer. Eu disse, mas o que aconteceu? Eu conheci um egípcio. Eu disse, a senhora conheceu um egípcio? Ela disse, eu conheci um egípcio, foi maravilhoso, foi nessa excursão, ele me tirou para dançar. Eu nunca dancei na época do meu marido, eu nunca sabia dançar, mas ele dançava tão bem, ele me ensinou, teve paciência com os passos, para cá, para lá, e foi maravilhosa a viagem, não sei o quê. A gente combinou de se encontrar, talvez 2 vezes por ano, em alguma excursão que a gente combine. Ele deve ser casado, ela me disse, mas o que tem, né, doutor Gilberto? Eu disse, o que tem? Tu toca para frente. Então, pessoal, eu acho que a gente conhece muito pouco da vida, sabe? Sinceramente. Eu acho que nós temos que falar em estilo de vida, qualidade, seguir o doutor Luquezzi, é óbvio, seguir a Carla, mas sendo um ser humano, conhecendo as nossas limitações, assim como a gente não fala uma maldade para um amigo, porque a gente sabe que vai machucar, a gente não vai querer maldade para nós mesmos, assim, tem que ser um ser humano normal. E eu estava pensando, como é que eu podia terminar, porque eu combinei uma coisa completamente diferente com o meu cérebro, mas eu acho que ficou melhor assim, senão eu ia repetir tudo que eles estão dizendo, vocês iam ficar chateados comigo.
eu tenho a impressão, do que eu já vi na minha vida médica e na minha vida pessoal, que tem 1000 maneiras de ser feliz e de ter uma vida bacana. Eu conheço gente que para isso precisa encontrar alguém que lhe complete, pode ter errado 20 vezes e aí encontra alguém. Eu já vi gente ser feliz bem mais tarde. Já vi gente que foi feliz de primeira, eu, por exemplo, né? Sou casado com a mesma mulher há bastante tempo, né? Também ela me deu de presente no meu aniversário, depois de um mês que eu conheci a Leonor, um dicionário Tupi-Guarani português, gente. Uma mulher que dá um dicionário Tupi-Guarani português para o marido tem que ser uma mulher especial, não é verdade? Não é qualquer mulher que dá um dicionário Tupi-Guarani português em um mês de namoro, não é? Mas eu estava pensando o seguinte, ó, isso aí está dentro de um livro que eu li recentemente, que eu recomendo para vocês, se chama 3 Contos. Eu li há pouco tempo, eu tenho na minha casa, quem quiser o impresso. É um livro do Flaubert, que é um grande escritor, não é? E um grande contista. E esse conto se chama Uma Alma Simples. Uma Alma Simples. É a história de uma mulher, e eu trouxe ele agora porque o nome dela é Felicidade, Felicité, o nome da personagem. E a história é assim, ó. Ela é uma mulher muito simples, e que conhece no interior, onde ela mora, ela é muito maltratada, a família era muito desorganizada, e ela conhece um rapaz mais rico, e eles se apaixonam. E aí ela fica com aquela fantasia que eles vão casar, ele promete tudo para ela, eles se encontram, e um belo dia ela ouve falar na vila que ele ia casar com a moça mais rica da vila. E ela nunca mais o encontrou, ele casou e tal. E ela ficou uma pessoa triste. E aí ela foi trabalhar numa família e ela simplesmente passou a viver em função dessa família, como pessoas que vocês conhecem. Nós temos muitas dessas pessoas nas nossas vidas que praticamente a vida dela se resume a cuidar da vida de outra pessoa, de outra família. Limpa tudo, cuida dos filhos dos outros, cuida da casa, faz as compras. E ela era essa pessoa que fazia todas essas coisas, e esse era o sentido de vida dela, uma vida totalmente para os outros. Até que um dia a patroa ganha um papagaio, que se chamava Lulu. E esse papagaio, a patroa ficou por 1 semana, 2 com o papagaio e largou ele de mão. E a Felicité agarrou o papagaio e assumiu como se fosse para ela. E a vida dela passou a ser o tal papagaio. Aí o papagaio morreu um dia e ela conseguiu até convencer uma pessoa a empalhar o Lulu. E aí o Lulu ficou empalhado e ela mantinha o Lulu no quarto dela, em cima de uma cômoda. Esse conto é lindo. Uma Alma Simples, não se esqueçam, do livro 3 Contos do Flaubert. E aí ela vai envelhecendo, aquele papagaio já com as penas ficando tudo velhas, né, empalhado. E aí quando ela está muito mal, já na cama para morrer, quase delirando, ela diz para a patroa que queria pedir só um último desejo. É que estava chegando a procissão de Corpus Christi, e ela queria que de alguma maneira botasse o papagaio no altar, junto com os outros elementos da Santíssima Trindade. E aí a patroa achou que era justo por toda aquela vida tão bonita, né? E deram um jeito e colocaram na procissão, no altar principal, o papagaio, o Lulu, estava lá, tinha várias no altar, quem olhasse bem via aquelas peninhas azuis do Lulu no altar. E aí a última cena desse conto é a procissão acontecendo, passando pela frente da casa dela. É muito emocionante, eu fico emocionado também. E aí ela está morrendo e está em delírios, e no delírio da Felicité, da felicidade, ela se enxerga indo para o céu, carregada pelo Lulu, com as suas asas azuis, grandes, imponentes, e ela morre feliz, enquanto o Lulu está firme passando na procissão de Corpus Christi, e o conto termina. Eu acho que se a gente encontrar pelo menos um Lulu, já está bom. Muito obrigado, hein? Federação está na mesa e hoje nós tivemos aqui 3 palestrantes altamente qualificados, de excelência, de performance, podemos dizer premium. E eu tenho a honra e o prazer de receber o Dr. Gilberto Schwartzman, que é médico, oncologista, professor, pesquisador.
Doutor Gilberto, podemos dizer que hoje seria a narrativa dos três hoje aqui, dos três palestrantes, a síntese da música do Gilberto Gil. O melhor do mundo é aqui e agora em Guadalajara, e também aquela música também teria chorado mais, sofrido mais, visto o sol nascer e amado mais. Olha, eu acho que foi um dia muito agradável para todos. Eu gostei muito de estar participando dessa reunião junto com o Fernando Lucchesi, que é um grande amigo que eu admiro muito, a Carla Lubisco, que é uma profissional muito reconhecida, e eu, para complementar a apresentação de ambos, que foi impecável, eu tentei contar um pouco da minha experiência de vida sobre felicidade. Eu acho que funcionou. No início, antes de iniciar a palestra, eu lhe entrevistei, e a emoção que o senhor está sentindo agora, de vendo essa receptividade aqui, um público extremamente informado e seleto. Olha, eu já tive aqui outras vezes e é sempre assim. A Federação reúne pessoas muito importantes, não é? E reúne pessoas de um nível elevado, não é? Que tem muito conhecimento sobre várias coisas, não é? Não é só na questão, digamos, econômica ou financeira, mas também na questão humanística, na questão política, social. Então, eu não me surpreendi de ter essa audiência tão participativa num tema tão importante quanto estilo de vida, qualidade de vida e felicidade, né? Doutor Gilberto, foi tratado hoje aqui temas importantes como qualidade de vida, estilo de vida, saúde, longevidade. Mas eu não poderia me furtar, o senhor como especialista, nos próximos 10 anos, vamos vencer a batalha, a guerra contra o câncer? O câncer é um nome que se dá para muitas doenças diferentes. Eu acho que nós vamos avançar em muitas delas e em outras não tanto, e novas variantes estão surgindo e nos trazendo novas preocupações. O fato de nós vivermos mais, pelo fato de nós termos vencido as infecções, vencido ou reduzido a mortalidade por doenças cardiovasculares, se morre menos hoje de infarto, de AVC, não é? De doenças relacionadas à hipertensão. Isso fez com que as pessoas vivessem mais, ou seja, não morressem tanto por essas causas, e isso fez com que certos tipos de câncer que têm a ver com a idade ficassem mais prevalentes, como o câncer de próstata, o câncer de mama, são tumores que acontecem mais com a idade. Então, são doenças que a gente vai enfrentando. Eu acho que o ser humano vive de desafios. Doutor Gilberto, para definir o evento hoje, assim, como é que o senhor brevemente definiria o que é o nosso estilo de vida, qualidade de vida, bem vivida hoje? Eu acho que isso hoje tem que ser analisado de uma maneira bem ampla, não é? A nossa realidade nos impõe que nós olhemos para várias coisas além dos aspectos médicos, né? Nós temos aspectos sociais, econômicos muito importantes que fazem as pessoas viverem muito mal hoje, não é? A nossa situação, por exemplo, de insegurança, a nossa situação de uma distribuição de renda muito injusta, faz com que o papel do Estado praticamente inexista, né? Então, hoje, as famílias precisam contar com um apoio muito maior do que historicamente necessitavam quando havia uma estrutura, um núcleo familiar mais estável, né? E o Estado não consegue ter esse papel. Então, eu acho que há grandes desafios, né? Não é só melhorar o estilo de vida para evitar doenças. As pessoas têm que viver melhor, elas têm que ter mais segurança, têm que ter menos medo, têm que ter mais estabilidade no emprego, têm que ter mais mobilidade urbana, elas têm que ter mais condição de ter pelo menos um mínimo lazer, elas têm que ter oportunidades, por exemplo, de saber que numa questão de instabilidade o Estado ou alguém vai zelar pelos seus. Todas essas coisas fazem as pessoas ficarem mais tristes ou mais alegres, não é? Eu tenho muita preocupação com os indicadores que eu acompanho sobre o estado das coisas no nosso país, os grandes abismos sociais que existem, né? A grande concentração de renda. Então, eu acho que isso tudo contribui para que a maioria da população fique muito desassistida, não é? Em países desenvolvidos, se eu não levar o meu filho no médico para fazer a vacina, o Estado vem na minha casa
casa e diz que tem que levar o filho. Se eu tenho uma estrutura familiar frágil e eu tenho um nenê, alguém ajuda. Nós aqui não temos essa estrutura, há uma ausência do Estado, né? Olha o que tem de meninos de rua, olha o que tem de pessoas que não recebem nenhum apoio mínimo quando estão doentes. Eu conheço centenas de famílias que é um núcleo familiar em que uma mulher é o centro da família. Se ela fica doente, a família se desestrutura, as crianças estão na rua. Então, o Brasil mudou muito, a gente evoluiu em muitas coisas, mas há uma série de dificuldades que fazem com que as pessoas se sintam muito sozinhas, muito vulneráveis. No interior de São Paulo, as pessoas conseguem chegar no médico mais rápido do que na capital.